Está antes aí de Salmos, de Crônicas. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 15 ao 18 somente. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 15 a 18. Eu lerei o versículo, os irmãos respondem com outra aí, por favor. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele respondeu: não os enviei. Mas eles apertaram por ele, até que constrangido lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Amém. Irmãos, nós vivemos uma época em que a igreja cristã evangélica brasileira tem crescido bastante. O número de membros tem aumentado bastante. Várias igrejas evangélicas têm crescido bastante. As mega igrejas têm se multiplicado. Várias cidades, inclusive no interior, já tem igrejas, muitas igrejas com mais de 1000 membros. Já tem igrejas com 10.000 membros. Estou falando do Brasil, né? No entanto, aí vem uma questão importante. Não vemos o impacto moral, ético e espiritual na mesma proporção do crescimento evangélico. As igrejas cristãs estão crescendo, mas nós não vemos o mesmo impacto desse crescimento na sociedade, na vida moral das pessoas, na vida ética, na vida espiritual, nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos patrão e empregado. Pelo contrário, não poucas vezes nós vemos pessoas reclamando dos cristãos e às vezes chegam a falar que são piores do que os não cristãos. Eu já vi patrões reclamando que tinha empregados cristãos que eram piores do que os não cristãos na questão de negligência. Eu já vi esposas e também maridos reclamando que às vezes o cônjuge parece que nem é crente. E eu já vi professores reclamando de alunos cristãos falando que são os piores alunos da sala. Misericórdia, irmãos. Nos tempos passados, nas décadas passadas, muitas vezes se dizia que a causa disso era que a igreja tinha 1 quilômetro de extensão, mas tinha 1 centímetro de profundidade bíblica e teológica. Mas nos nossos tempos isso não é mais verdade. Nós vivemos uma época, nos tempos atuais, que vemos uma grande quantidade de cristãos buscando conhecimento bíblico, conhecimento teológico, conhecimento histórico, profundidade espiritual. Nós vemos muitos cristãos buscando esse crescimento. Talvez eu diria que é uma das épocas na história do cristianismo, talvez Ismael depois possa me falar melhor, que é uma época que mais se busca conhecimento bíblico e teológico, é a nossa época que nós estamos vivendo. A teologia tem expandido, crescido, os seminários estão cheios, multiplicaram os números de seminários. Eu estava numa reunião no mês passado da Ajuda de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil,
e o diretor do centro de pós-graduação, ele afirmou peremptoriamente, bem enfático, que nasce um seminário novo por dia. Aí nós questionamos, e assim, não estou exagerando, é um seminário novo por dia no Brasil. Não presbiteriano, negócio, né? Nós temos 10 seminários presbiterianos no Brasil. Mas, irmãos, no entanto, aí volta a nossa questão: por que falta um impacto benéfico na sociedade? Se a igreja está crescendo, se os cristãos estão buscando mais conhecimento bíblico e teológico, por que isso não reflete na vida moral, ética, familiar, social dos cristãos na sociedade? O livro de Reis foi uma época semelhante à nossa, irmãos. Os livros, né, são 2 livros escritos, né, os livros dos reis, né, que os profetas escreveram na época dos reis. Os livros dos reis não foram escritos pelos reis, foram profetas, né, inspirados por Deus, que escreveram os 2 livros de Reis, ok? E Crônicas provavelmente foi escrito por Esdras, o sacerdote, que é um resumo teológico dos livros dos reis. Então aqui os livros de Reis, né, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, né, a gente fala assim, primeira Reis, não é correta, porque não é uma carta. Quando a gente fala primeira Pedro, está certo, primeira carta de Pedro, mas em Reis nós vamos falar primeiro Reis, que é primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, né? Foi uma época desse tipo que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Eles narram um período histórico onde o povo de Deus havia se afastado da palavra de Deus e a sociedade estava deteriorando por causa da falta de impacto do povo de Deus na sociedade. Entenderam? Os livros dos reis aqui mostram essa época. Os reis rejeitaram a palavra de Deus e o povo de Deus seguiu a orientação dos reis. Consequentemente, a sociedade foi prejudicada na área moral, na área espiritual, na área ética, né, os relacionamentos, as famílias, tudo se deterioraram. Os reis se afastaram, né? O povo de Deus se afastou e a sociedade sofreu. E aí, Deus mandou registrar, né, os livros dos reis como uma forma de corrigir o rumo da nação, como uma forma de chamar a atenção da nação, como uma forma de despertar a nação para voltar atrás, para voltar aos caminhos de Deus. Mas surgiram outros problemas, novos problemas surgiram, e o povo se afastou ainda mais da aliança com Deus. E aí, irmãos, eu estava lendo essa semana, na minha meditação, na minha devocional diária, e eu fiquei pensando, são os mesmos problemas que estamos vivendo hoje. 3 problemas que eu destaco aqui, que estavam acontecendo nesse período, que está nesse texto, mas era geral em todo o livro os 2 livros de Reis, estavam acontecendo naquela época e está acontecendo no nosso tempo. Eu vou falar, mas não preocupa não, daqui a pouco eu vou explicar, ok? 3 problemas, atitudes do povo de Deus que prejudicava a igreja, né, e a sociedade, e está se repetindo em nossos dias. Primeiro, iconalização. Eu vou explicar. Segundo, estrategização. Vou explicar. E terceiro, distração. Isso acontecia no meio do povo de Deus e afetava a sociedade toda. Então vamos para o primeiro. O primeiro está aí no versículo 15. Iconalização. Iconalização. Vamos ler junto o versículo 15 novamente? Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte,
em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Iconalização. O que é isso, pastor? Iconalização tem a ver com ícones. Significa que os ícones se tornaram o centro da vida da igreja ou do povo de Deus. Os ícones são pessoas que se destacam e acabam se tornando ídolos. O que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então pensa que Elias era um grande homem de Deus, realizou muitos milagres em nome de Deus, e o povo parou de seguir a Deus para seguir Elias. Entenderam? Iconalização. Deixaram de seguir, adorar e prostrar diante de Deus e passaram a seguir Elias, que era um homem de Deus, e passaram a adorar e se prostrar diante de Elias. Elias morreu, Eliseu substituiu Elias e eles continuaram seguindo Eliseu. Deus levou Elias para o céu e agora eles olham e falam assim: olha, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Irmãos, nós sabemos muito bem, o povo de Deus só se deve prostrar diante de Deus, amém? Mas eles estavam tão admirados, extasiados, impactados pelos milagres que Elias fazia, que Eliseu passou a fazer, que ao invés de adorar a Deus, eles passaram a se prostrar diante dos homens de Deus. E naturalmente isso deixou a sociedade confusa, impactou negativamente a sociedade. Elias era o líder, Elias era o mestre, Elias era o profeta, mas Elias não era Deus. Elias não deveria ser adorado, não deveria se prostrar diante de Elias. Elias não poderia ser o ídolo, Elias nunca poderia tomar o lugar de Deus. E agora Elias foi para o céu e eles pegam e colocam Eliseu no lugar de Elias e começa a se prostrar e adorar diante de Eliseu. Antes eles estavam apegados a Elias, Deus levou Elias, e agora eles começam a se apegar diante de Eliseu. Isso a gente chama de iconalização, quando as pessoas se apegam a ícones, ídolos, homens que se destacaram, mas que não eram deuses, mas passaram a ser adorados, seguidos e servidos como se fossem Deus. Eles vieram e se prostraram diante de Eliseu, como se prostraram diante de Elias. Irmãos, essa atitude aqui, se prostrar, é uma atitude de adoração, e é uma atitude que só devemos ter diante de Deus. Lembra quando Daniel encontrou ali com Jesus pré-encarnado? Daniel se ajoelhou, se prostrou. Aí o anjo do Senhor vai para ele: levanta. Aí ele vai assim: como? Porque eu não tenho força para ficar em pé. Quando o apóstolo João se encontrou diante do anjo do Senhor também, lá em Apocalipse, que Jesus começa a trazer as revelações para João também caiu sem forças, Apocalipse 1,18, Daniel 10,8, e vários outros homens de Deus, eles tiveram esta atitude, mas diante de Deus. Essa atitude não pode ser tida diante de homens. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor mandou-os ajoelharem diante da estátua de ouro. Era uma estátua maravilhosa, muito bem feita, magnífica, e Nabucodonosor era um rei muito poderoso, mas eles não se prostraram. Colocaram a vida em risco, mas eles não se prostraram.
aumentaram, aqueceram a fornalha 7 vezes mais, mas eles não se prostraram. Jogaram eles na fornalha, mas eles não se prostraram. Esta atitude o povo de Deus tem que ter diante de Deus. Quando a igreja começa a adorar homens, então ela deixa de adorar o Deus verdadeiro. A igreja deixa de ser igreja de Deus. Pastor, nós estamos acontecendo isso esse dia? Estamos, irmãos. E tristemente dentro das igrejas evangélicas. E vou falar mais, dentro da igreja presbiteriana. Nós estamos correndo sério risco de deixar de ser igreja de Deus por passar a adorar homens ao invés de adorar Deus. Isso já era algo comum no meio das igrejas pentecostais e das seitas. O líder era mais adorado do que o próprio Deus. Isso é muito comum nas igrejas pentecostais. Ministério, pastor, fulano de tal. A palavra do líder tem mais valor e autoridade do que a palavra de Deus. Nas seitas também sempre funcionou assim. Às vezes com ideias, aberrações, mas o líder era obedecido, inquestionável, mesmo em detrimento da palavra de Deus. E eu fico com medo, irmãos, de isso começar a acontecer na igreja presbiteriana do Brasil. E eu vou falar por quê, que é a minha percepção. Quando uma pessoa deixa de ler a Bíblia para ler devocionais de homem de Deus, iconalização. A pessoa largou a palavra eterna de Deus e passou a ler livros de homens de Deus. Ela trocou Deus pelos homens. Idolatria. Toda vez que algo toma o lugar de Deus, é idolatria. Então veja bem, se você deixa de ler a Bíblia declaradamente, conscientemente, e fica lendo devocionais, pode ser dos homens mais crentes, mais piedosos, pode ser os melhores devocionais, você está idolatrando, porque você largou Deus para seguir os homens de Deus. Era o problema deles. Tem muitas pessoas hoje, está virando muito comum, eu tenho muito medo disso, que no culto doméstico não usam mais a Bíblia, usam livros devocionais. Irmãos, está errado. O culto é para Deus, tem que usar o livro de Deus, a palavra de Deus. Nós temos grandes expoentes, pessoas fantásticas, pessoas que expõem a palavra de Deus maravilhosamente. Nós vivemos uma época de fartura de devocionais bíblicos, mas nós não podemos trocar a palavra de Deus por livros de homens, por melhores escritos que sejam. Vou falar outra coisa, se alguém faz isso, me perdoa antes de eu falar. Está virando um costume nos nossos tempos. As pessoas deixam de ir na igreja, ouvir a palavra, ouvir a pregação da palavra, e ficam em casa ouvindo pregações na mídia. Aí fica na história, hoje eu quero ouvir uma palavra sobre fé, eu quero ouvir uma palavra sobre isso, vou assistir, aí fica procurando na mídia e tal. Aí chega na segunda, o pastor diz, eu não te vi na igreja. Eu disse, não, pastor, não fui na igreja, mas eu fiquei ouvindo o pastor fulano de tal. Ele é abençoado, né, pastor? Ele é abençoado, mas você pecou. Entende, irmão? Se você deixa de ir à igreja de Deus, comungar com o povo de Deus, para ouvir pregadores da palavra, e você escolhe, você não está mais seguindo a Deus, você está seguindo homens. Faz sentido, irmãos? Porque antigamente a gente brigava muito, com caixinha de promessa, que as caixinhas de promessa só tinha versículo bonito. Agora temos as caixinhas de promessa da mídia. As pessoas vão lá e escolhem os pregadores que querem, que falam o que elas querem, que elas gostariam de ouvir. Elas não estão mais ouvindo palavra de Deus, pregadores de Deus. Elas estão pregando para elas mesmas, escolhendo quem elas querem. Iconalização, idolatria. Entende, irmãos? Isso é uma coisa muito séria que nós estamos vivendo hoje, nossos dias.
Nós estamos largando a palavra de Deus e seguindo livros de homens de Deus. Não estou questionando a fé, nem a teologia, nem a capacidade desses homens. Eles já provaram que são homens de Deus, mas são homens. Nós estamos trocando a comunhão da igreja, o culto da igreja, a pregação da igreja, para seguir homens nas mídias. E nós nos orgulhamos disso e achamos que estamos fazendo bem. Não estamos fazendo bem. Quando você deixa de vir à igreja para ouvir o seu pastor, para escolher o pregador na mídia, você largou Deus e escolheu o que você queria. Não foi Deus que falou com você mais. Foi você que escolheu quem ia falar com você. Entendeu a diferença? Porque quando a gente vem na igreja, a gente não tem opção. Se for uma palavra boa, ruim, se a gente gostar ou não, se o pregador está dando sono ou não, se o pregador está dormindo ou não, né, a gente tem que ouvir. Se a gente gostar ou não, a gente tem que ouvir. Mas quando eu vou na internet, eu escolho. Já não é mais Deus que está falando comigo, é eu que estou escolhendo o que eu quero. E isso tem prejudicado, irmãos. Por quê? A consequência disso é tranquilo. Sem a presença de Deus, sem a palavra de Deus em nossas vidas, a gente alimentando só o que nós mesmos queremos, então não tem mais o poder de Deus, não tem mais a graça de Deus, e não tem mais o impacto na sociedade que deveria ter o povo de Deus. Vou dar uma ilustração muito simples. Imagine uma pessoa que come feijoada todo dia. Feijoada é muito bom. Mas imagine uma pessoa que come feijoada domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O que vai acontecer com essa pessoa, irmãos? Doente. Mas feijoada não é tão bom? É bom. Quando você ouve apenas aquilo que você quer, você não está mais alimentando da palavra de Deus. Vai ficar doente. Esse é um problema muito sério, irmãos. Se a gente não tomar cuidado, a igreja vai sofrer nos próximos anos, né? Segundo, no versículo 16 aí, outro problema sério que está entrando nas igrejas atuais, versículo 16, vamos ler juntos? E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Estratégias. Muitas igrejas estão deixando a palavra de Deus como fonte de orientação e passando a seguir estratégias humanas. É o que está acontecendo aqui. Irmãos, reparem só, Deus já havia falado com eles, Deus já havia orientado a eles, Deus já tinha dito tudo o que ia acontecer. Olha o versículo 5 do mesmo capítulo, fala assim, olha, no versículo 5. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: olha aí, Deus já sabia o que ia acontecer. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, levando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos, né? E aí acontece igual falou no versículo 11, né? Do jeito que Deus falou, aconteceu. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Deus falou, e do jeito que Deus falou, aconteceu. Mas eles tinham 50 homens treinados, preparados, lenhadores, acostumados com o mato, pessoas inteligentes, pessoas acostumadas a caçar, pessoas que sabiam o que ia fazer. E aí ele chega para Eliseu e diz: olha, Eliseu, nós sabemos o que Deus falou, nós sabemos o que aconteceu, mas nós queremos fazer deste jeito, porque nós achamos que desse jeito é melhor. E aí enviaram 50 homens durante 3 dias, procurando
em cada mato, em cada curva, em cada galho, em cada riacho, e eles saíram procurando nas cavernas, nos buracos, nas pedras. 50 homens durante 3 dias era uma ótima estratégia para achar o profeta perdido, mas não era a palavra de Deus. Eliseu falou com eles: não envieis. Mas eles achavam a estratégia deles tão boa que eles enviaram a si mesmo. Eles insistiram com Eliseu acabaram cedendo. Eliseu não cedeu por concordância, Eliseu cedeu para mostrar para eles que eles estavam errados. Igual às vezes quando o filho está fazendo pirraça, você sabe que o negócio está errado, aí você deixa de fazer para ele bater a cabeça e aprender. Porque você pensa, se eu não deixar, um dia vai fazer coisa pior. Era isso que estava acontecendo, né? O que Deus falou, aconteceu. Agora eles ignoram a palavra de Deus, porque eles tinham uma estratégia muito boa e saem à procura do profeta perdido. E naturalmente não acham. Por quê? Porque o profeta tinha sido arrebatado para o céu. Irmãos, isso está acontecendo em nossos dias. Muitas igrejas têm deixado a palavra de Deus como norma, como fonte orientativa, e têm buscado estratégias, marketing, divulgação e várias outras formas de estratégias para alcançar o perdido. Só que estas estratégias não são bíblicas. Algumas parecem muito boas, muito inteligentes, muito interessantes, e algumas alcançam pessoas, e as igrejas enchem, mas não é a palavra de Deus. O resultado, irmãos, a gente tem visto muitas igrejas cheias, mas de pessoas vazias, pessoas não convertidas, pessoas que não têm vida com Deus e pessoas que não causam impacto na sociedade. Estratégias maravilhosas, igrejas lotadas, mas não é a vontade de Deus, não é a palavra de Deus. Hoje em dia tem uma palavra que está muito em moda nesses grupos, que é a palavra relevância. A nossa igreja tem que ser relevante para a sociedade. Entenda-se assim: a nossa igreja tem que envolver com o mundo, tem que deixar o mundo entrar para a igreja, e a gente tem que se envolver com o mundo. Relevante. Isso tem gerado inúmeras estratégias não bíblicas em nome da relevância cultural, em nome de um envolvimento com a cultura, a busca do sucesso desenfreado, a numerolatria. Lógico, eu quero que a nossa igreja cresça, né? Estou orando para a gente chegar ao final do ano com 100 membros, para a gente ter mais folga, poder fazer mais coisas, pensar em coisas maiores, melhores, nossa sociedade. Mas, irmãos, isso não pode ser uma obsessão. Isso não pode nos levar a abandonar a palavra e usar estratégias que não são de Deus. A palavra de Deus tem que ser a prioridade na orientação. As novas estratégias evangélicas, algumas dão muito resultado, mas não significa que é de Deus. Muito marketing, muito coaching, pastores com ideias administrativas, com ideias de marketing, com ideias de desenvolvimento, muitas formas de entretenimento têm inundado as igrejas, mas não é de Deus, irmãos. Eu tenho muito medo disso, irmãos. Vou falar uma coisa que, irmãos, eu estou amando a nossa igreja, apenas o violão e as vozes da pessoa. Nesses últimos anos eu estive pregando em muita igreja. Tem muita igreja, às vezes você vai pregar, você não ouve a voz da pessoa, aquele barulhão, aquele tanto de instrumento, né? Não estou questionando se é uma igreja de Deus ou não. Eu creio que são igrejas de Deus.
mas você não consegue adorar a Deus, porque o barulho é tão alto, né? E aquele tanto de música, canta, aquele som alto, e você está mais num êxtase do que numa adoração, né? E a cabeça sai doendo do culto, né? Você sai daquele cansaço, parecendo que você foi atropelado por uma manada de elefantes, né? Irmãos, este é o problema. Estratégias não bíblicas, marketing, entretenimento, atrai pessoas não crentes. E aí fica essa mistura de joio com trigo. E aí as pessoas estão vazias de Deus e não conseguem causar impacto na família, não conseguem causar impacto no trabalho, na escola, na sociedade. Tem um grande exemplo disso na história da igreja de Constantino. Constantino era o imperador romano do século III. A esposa dele era cristã convertida. E ela convenceu ele a tornar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Parecia uma coisa tão boa, mas foi a tragédia do cristianismo. Por quê, irmãos? Constantino, o imperador, gostou daquilo. A esposa dele era cristã e era um ótimo testemunho dentro de casa. E aí ele assinou um decreto muito simples: a partir de hoje, quem se tornar cristão no Império Romano não paga mais impostos. O que aconteceu? Até quem não era cristão virou cristão, mas nunca converteu. Todo mundo foi para a igreja para não pagar imposto. E o resultado foi uma noite de 1000 anos, que chama na história da igreja, né? 1000 anos de trevas espirituais. Por quê? Porque a igreja encheu de pessoas não crentes, inclusive no púlpito, e começaram a dominar e liderar a igreja, e aí a igreja afastou de Deus e não fez mais benefício na sociedade. Nós tivemos 1000 anos, literalmente falando, de trevas. Está na história da igreja, está na história da humanidade aí também. Os jovens devem estudar isso aí na escola, né? Último ponto, irmãos. Primeiro ponto que eu creio tem prejudicado a igreja: iconalização. O que é isso? Quando nós pegamos pessoas, homens de Deus, com um bom testemunho e colocamos essas pessoas, os seus escritos, no lugar de Deus. Foi isso que a igreja católica fez com o apóstolo Paulo, se tornou São Paulo. O apóstolo Pedro se tornou São Pedro, e isso prejudicou grandemente a igreja católica. E agora nós estamos fazendo a mesma coisa com os grandes pregadores que nós temos tido, de uma bênção maravilhosa de Deus nos nossos tempos. Não tem nada errado com esses homens, não tem nada errado com a pregação deles. O erro está em nosso coração quando nós pegamos esses homens, seus escritos, e colocamos eles no lugar de Deus. Entenderam a diferença? Eles não têm nada errado. O que eles escrevem, o que eles falam, não tem nada errado. Mas se nós pegamos esses homens para aliviar a nossa consciência e deixar de ir no culto, deixar de ler a Bíblia, deixar de fazer culto doméstico, então tem um erro muito sério. E não é deles, é em nós. Nós chamamos isso de idolatria, iconalização. Segundo, essa estrategização, esse exagero de estratégias não bíblicas que são usadas para trazer pessoas para a igreja, e tem gerado um número de pessoas dentro da igreja muito grande, não crentes, não convertidas, não regeneradas, pessoas vazias de Deus e que não causam impacto na família, nem no trabalho, nem na sociedade. E o último está aí no versículo 17, distração. Irmãos, eu acho que talvez este é o pior de todos. Distração. Versículo 17 está escrito assim: mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não acharam. Distração. O que é isso?
quando as pessoas perdem o foco daquilo que é o principal, daquilo que é o essencial, e começam a distrair com coisas que não é o principal. Eles se uniram, chegaram diante do profeta Eliseu, que era o homem de Deus, representante de Deus, a boca de Deus, e constrangeram Eliseu, até que Eliseu os deixaram ir. Eles forçaram Eliseu a fazer uma coisa que Eliseu não queria fazer. E eles foram e fizeram 3 dias procurando em todo buraco, monte, caverna, riacho, córrego, mato, grama. 3 dias procurando. 3 dias perdidos na vida deles. Elias já estava lá no céu. E eles estavam procurando Elias dentro de buraco, caverna, como se fosse um coelho, né, no meio do mar, né, como se fosse uma lebre, né? Eles estão ali procurando Elias na terra, mas Elias já estava lá no céu. Irmãos, prestem atenção nisso aqui. Os discípulos estavam lá para aprender de Deus, da sua palavra, e tornarem-se pregadores da palavra. Agora eles deixam o foco, deixam aquilo que é principal e saem para fazer uma coisa que Deus nunca mandou eles fazerem. O resultado foi essa tristeza, essa perda de tempo. Eles não estavam ali para procurar Elias. Deus já tinha falado que Elias seria arrebatado, e eles viram Elias ser arrebatado no versículo 11. Eles não estavam ali para criar estratégias. Eles não estavam ali para forçar Eliseu a fazer o que Eliseu não queria. Eles estavam ali para aprender de Deus, da sua palavra, e se tornarem pregadores da palavra. Mas eles saíram procurando Elias, né, durante 3 dias. Uma distração. Para nós parece pouco. O tempo está passando muito rápido. Mas aquilo era muito precioso para eles. 3 dias perdidos. E a igreja de nossos dias, irmãos, Deus tem misericórdia, tem criado muitas distrações que têm impedido as pessoas de virem corretamente para Deus. Tem vindo pessoas para Deus, mas não da forma correta, através da pregação da palavra, conversão, regeneração, transformação e impactação na sociedade. As igrejas têm multiplicado as distrações. As igrejas têm criado todo tipo de distração baseado na imaginação humana. E as pessoas se apegam às distrações. E no primeiro momento é bom. E algumas não são pecado. O problema é que não gera um resultado duradouro, interior, espiritual. Eu vou falar aqui, vocês não fiquem com raiva se algum de vocês gosta de alguma dessas coisas. Mas são distrações, irmãos. A gente tem que tomar cuidado. E se alguma dessas a gente vier fazer, tem que fazer com muito cuidado, para que não tome o lugar da palavra de Deus e não iluda o povo de Deus, achando que isso é culto a Deus, porque não é. O culto a Deus é adoração e palavra e poder do Espírito Santo. Mas as igrejas têm gerado muitas distrações, jogo de luzes nas igrejas, coreografias, teatros, música alta, danças, passeios, acampamentos, festas, confraternizações, cultos breves, rápidos, leves, suaves, agradáveis. Vou falar uma aqui que eu tenho visto muito, irmãos. Vocês não vão acreditar nisso que eu vou falar. Banheiros sofisticados. Tem igreja que hoje, muitas igrejas têm investido alto nos banheiros. Já viu? As mulheres, quando chegam na igreja, é o primeiro lugar que elas vão? No banheiro. Conferir o batom, conferir o cabelo. Não estou falando que é errado. O pastor chega na igreja, quando ele chega, no primeiro lugar, ele vai lá no banheiro, no espelho, conferir a gravata, olhar se está certinho, o protetor, o terno, a gola.
E aí eles descobriram que o banheiro é um local fantástico para as pessoas se agradarem e voltarem na igreja. Dom Pedro I dizia, né? Qual que é o que é ético, né? Deixa eu pensar. O filho não é o pai, né? É o Dom Pedro I, que é o de barba grande. Né? Dom Pedro I, né? Ele parece o pai, mas ele é. Deixa eu ver. Ih, bagunçou tudo. É o Dom Pedro II, então. Ele é o de barba grande, ele é o filho, mas parece o pai. Ele dizia, né, o imperador do Brasil, que quando ele chegava numa casa, o primeiro lugar que ele ia era no banheiro. Dom Pedro II, sei, agora fugiu. É o de barba grande. Ele dizia assim: você conhece uma família pelo banheiro que a família tem. E as igrejas hoje estão indo nessa onda. Irmãos, eu conheço igrejas que têm gastado muito dinheiro com banheiro, para ter um banheiro agradável. E enquanto isso, negligencia a obra social, negligencia a obra missionária. Quantos missionários passando necessidade e pessoas gastando milhares de dinheiro aí com banheiro, né, com piso, com parede, com várias coisas na igreja que não tem nada a ver, irmãos. Essas coisas, irmãos, essas distrações gastam muito dinheiro. Fazer uma festa, fazer um acampamento, fazer uma confraternização, não são pecado em si. O problema é achar que essas coisas vai trazer pessoas para a igreja. E o maior problema é que traz pessoas para a igreja, mas não são convertidos. Entende? Gasta-se muito dinheiro nessas distrações e traz muita gente. E aí nós temos um monte de pessoas na igreja não convertidas, pastores orgulhosos com a igreja cheia e o povo vazio, sem Deus, não convertido, não regenerado, e não tem impacto. Lá no casamento continua aquele marido horroroso, aquela esposa mandona, aqueles filhos rebeldes, mas lá na igreja é tudo crente. Lá no trabalho, aquele péssimo empregado, aquele patrão que fica humilhando as pessoas, não tem testemunho na escola, não tem testemunho com o vizinho, mas está lá na igreja. O nome está no rol da igreja, porque gostou de alguma coisa lá na igreja, mas não tem Jesus no coração. Irmãos, sinceridade no coração. Eu estou preocupado com as nossas igrejas de nossos dias por causa dessas coisas. Iconalização, estrategização, distrações, tudo isso funciona, traz pessoas. Mas a pergunta é: você nasceu de novo? Você recebeu Jesus no coração? Você foi regenerado pelo poder do Espírito Santo? Você tem o fruto do Espírito no seu coração? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se está faltando alguma coisa, você não converteu. Entende, irmãos? E aí as igrejas ficam cheias de pessoas vazias, e as famílias não mudam, o testemunho não melhora, e a sociedade continua decadente, moral, ética e espiritual. Misericórdia, irmãos. Pastor, o que nós temos que fazer? Primeiro é sondar o nosso coração, crer em Jesus de todo o coração, se humilhar e priorizar Jesus na nossa vida, buscar uma comunhão com Jesus diariamente, através da oração, da leitura da Bíblia, andar conectado com Jesus. E se alguma coisa está te fazendo deixar Jesus de lado e a palavra de Jesus de lado, então você tem um sério problema para resolver.
Nós precisamos de uma nova geração, irmãos, para causar um impacto na nossa sociedade. E começa comigo e com você. Deus tem misericórdia da nossa igreja, amém? Vamos orar? Nós vamos orar e pedir a Deus